Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje, nós vamos tratar de mais dois obstáculos do crescimento, que são a autoconfiança e a insegurança. Sim, a autoconfiança às vezes pode ser um obstáculo. E nós vamos também conhecer um antídoto para esses obstáculos. Vamos lá? Bom, se você enfrenta algum desses obstáculos, você provavelmente vai se identificar com essas frases aqui. Eu preciso dar conta sozinho. Eu não posso errar. Ou eu nunca vou conseguir. Todo mundo é melhor do que eu. Eu nunca vou ser bom bastante. E aí, você se identifica com alguma dessas frases? Essas frases podem parecer opostas, mas no fundo elas têm a mesma raiz, que é a de uma vida centrada em si mesmo. Uma vida muito em si mesmada, sabe? Seja pela autossuficiência ou pela autodepreciação. Ambos são resultado do excesso de pensar sobre si mesmo, de considerar sobre si mesmo. A autoconfiança desmedida te faz acreditar que você é capaz de ganhar o mundo sem sequer precisar pedir ajuda, porque você é autossuficiente. Já a insegurança te faz acreditar que você deveria ser capaz de ganhar o mundo, mas que não conseguir isso é uma vergonha. Elas são como irmãs disfarçadas. Enquanto uma te diz, você é capaz de tudo, a outra sussurra no teu ouvido, você deveria ser capaz de tudo. E ambas esquecem do essencial, de que a vida não é sobre o quanto você pode fazer, do quanto você é capaz de fazer, do seu poder de promover mudança, mas sim sobre o poder e a graça daquele a quem você confia a sua vida. Deus nunca nos chamou para sermos autossuficientes, mas sim para sermos dependentes e responsáveis. E essas são duas coisas que vão caminhar sempre juntas no nosso processo de crescimento, de avanço, de mudança. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala sobre as crenças centrais ou crenças limitantes, tem alguns outros nomes que podem variar aí. Mas essas são as ideias mais profundas que moldam nosso sentimento e nosso comportamento. São ideias, crenças, convicções que nós vamos construindo e adquirindo ao longo da nossa vida e que acabam se tornando verdades através das quais nós agimos e sentimos. Algumas das crenças que podem existir na mente das pessoas que enfrentam os obstáculos da insegurança ou da autoconfiança demasiada são o seguinte: eu só tenho valor se for perfeita ou perfeito. Eu preciso dar conta sozinho. Se eu errar, vou decepcionar. Eu nunca serei boa o bastante. Essas crenças alimentam tanto a autoconfiança demasiada, quando elas viram exigência de desempenho, quanto também a insegurança, quando viram medo do fracasso. São uma tentativa de controle. Na autoconfiança, um controle sobre si mesmo, e na insegurança, um controle sobre o olhar do outro, sobre o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vai achar de mim. E o resultado é o mesmo: ansiedade, frustração, imobilização. É interessante porque tanto a autoconfiança demasiada quanto a insegurança revelam uma falta de humildade. Então está aí um possível antídoto para você, né? Uma virtude que funciona como antídoto, que é a virtude da humildade. E o que é a humildade? É a capacidade de reconhecer não só as suas habilidades, mas também as suas fragilidades e entender que ambas não te resumem, que você não está limitado a essas. É a capacidade de você reconhecer seus limites, depender de apoio quando necessário, sem precisar se desvalorizar por causa disso. É uma postura madura e flexível que gera uma segurança verdadeira, porque nasce de uma perspectiva da realidade e não de uma ilusão da onipotência ou de uma autoimagem fragilizada. Aí Filipenses 4,
13, a Bíblia nos mostra o equilíbrio perfeito da confiança e da dependência. Paulo disse o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba que ele não disse, eu posso todas as coisas porque eu sou forte. E ele nem disse, eu não posso nada porque sou fraco. Mas ele disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo é capaz de reconhecer suas limitações, mas também de confiar em Deus em meio às suas próprias fraquezas. Até mesmo Jesus, sendo filho de Deus, orava, buscava forças, se retirava para estar em comunhão com Deus e se fortalecia. E isso não era sinal de insegurança, mas sim de dependência diante de Deus. Ou seja, o cristão ele não é movido por aquilo que ele pensa sobre si mesmo, por aquilo que ele considera sobre si mesmo, mas por quem ele sabe que Deus é e pelo que ele crê que Deus é capaz de fazer através da sua vida. É por isso que somos movidos, é por isso que somos guiados. Não porque nos achamos superpoderosos, supercapazes, invencíveis, inabaláveis, e nem porque nos achamos insuficientes, incapazes de conquistar qualquer coisa. E por isso, os antídotos para esse obstáculo são o autoesquecimento e o conhecimento de Deus. O autoesquecimento é o exercício de tirar a sua própria pessoa do centro, do foco da sua vida e colocar Cristo, aquele que de fato deve ocupar esse lugar. É você deixar de olhar fixadamente para você mesmo, seja para suas qualidades, sejam para os seus defeitos, e começar a colocar os olhos em Cristo. Começar a olhar para fora de si. Ele é o nosso eixo, ele é a nossa bússola. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é olhando para ele que vamos encontrar uma direção, é olhando para ele que vamos encontrar aquilo que é verdadeiro sobre nós, sobre o mundo, sobre as pessoas que nos cercam. É olhando para ele e estando nele que vamos de fato encontrar a vida plena, a vida valorosa. Quando a gente está com os olhos fixos em nós mesmos, nós distorcemos as nossas cognições, seja pendendo para um lado da autoconfiança demasiada, seja pendendo para aquela insegurança e autodepreciação. Mas quando nós voltamos o nosso olhar para Cristo, nós encontramos as verdades sobre quem nós somos, sobre quem Ele é, sobre como devem ser os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, o exercício do autoesquecimento é justamente isso. Você exercitar o deixar você mesmo de lado e começar a trazer Cristo de volta para o centro, para a centralidade da tua vida. É parar de olhar tanto para o que você fez ou deixou de fazer e começar para as obras de Cristo, principalmente para a obra que ele realizou na cruz. E como que essas obras afetam a tua vida? E como que você deve responder a essas obras que ele fez. E agindo assim, não importa mais quem você é, quem você deixou de ser, ou quem você gostaria de se tornar, porque agora importa quem Cristo é, quem você é nele, quem ele espera que você seja. Consequentemente, a tua vida vai ficar mais leve, porque às vezes nós vivemos como se fôssemos o protagonista da história do universo. Como se as coisas conspirassem todas contra nós, ou como se elas devessem conspirar todas ao nosso favor. Mas quando você traz Cristo de volta para o centro da sua vida e começa a olhar para Ele, para fora de si, você percebe que você é só mais um grãozinho de areia, que você não é o protagonista dessa história, mas Cristo é e sempre será esse protagonista, que tudo é por Ele, para Ele e por meio dele. E esse fardo sai de você. É tão mais leve não ser esse protagonista, porque nós não nascemos para ser esse protagonista. O universo não conspira contra você,
Porque você não é o protagonista, você não é o centro dessa história e não precisa conspirar ao seu favor. Pela mesma razão, existe um protagonista. Ele sim está no centro. Ele sim merece os aplausos. Ele sim merece os olhares, inclusive o seu. E no autoesquecimento está a verdadeira humildade, a capacidade de esquecer-se de si mesmo por um tempo. Esquecer-se das próprias habilidades e também das próprias fragilidades para lembrar-se daquele que realmente importa, para olhar para a obra daquele que realmente importa. E o segundo passo é o conhecimento de Deus. Então, o primeiro é você esquecer-se de si mesmo, é você parar de olhar tanto para si, tirar você do centro. E o segundo passo é você buscar conhecimento de Deus, conhecer quem Deus é. Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus é a referência correta sobre quem nós somos. Então, quanto mais nós buscarmos conhecer a Deus, melhor nós saberemos quem somos. Quanto mais nós tomarmos conhecimento da dimensão do nosso Deus, mais saberemos quão minúsculos nós somos. Quanto mais conhecermos sobre a santidade de Deus, mais conheceremos o quanto fomos amados a sermos perdoados diante dos nossos pecados mais cruéis. A verdadeira autoconfiança nasce da segurança que temos sobre quem Deus é e não da ilusão de quem nós achamos que somos. Quanto mais você conhece o poder, o amor, a justiça, a santidade e a bondade de Deus, mais você pode desenvolver uma confiança firme, saudável e equilibrada. Nossas inseguranças muitas vezes se dão por causa de uma falta de conhecimento verdadeiro e profundo sobre quem Deus é. As tuas inseguranças podem te revelar um aspecto de Deus que você ainda não conheceu. E quando eu falo conhecer, eu estou falando de relacionamento. Muitas vezes a gente conhece porque a gente lê sobre Deus, a gente conhece porque a gente ouve falar sobre Deus nas histórias e testemunhos dos irmãos que temos, mas o melhor dos conhecimentos é aquele que se dá através do relacionamento. É quando você vive de fato suas experiências com Deus, que você conhece Ele, conhece quem Ele é, conhece como Ele se relaciona com você. Você prova dessa bondade, você não só ouve falar que Ele é bom, mas você prova, você degusta da bondade de Deus. Então, quando vem as provações, você consegue trazer à memória essas lembranças que te trazem esperança. Você consegue quase que como sentir o sabor daquela bondade de Deus que se revelou para você em algum momento. E aí você consegue descansar nessa confiança em quem Deus é. Então, se você tem enfrentado os obstáculos da autoconfiança demasiada ou da insegurança e eles têm atrapalhado o teu crescimento, desenvolva essas virtudes do autoesquecimento e humildade e do conhecimento de Deus. Durante essa semana, tenta se vigiar. Sempre que você se perceber pensando demais em si mesmo, mas é porque eu não sou bom bastante. Mas é porque eu não sou bonito bastante. É porque eu não sei o bastante, é porque eu sou incapaz, é porque isso, é porque aquilo, é porque eu. Para e pensa, cara, tô pensando demais em mim mesmo. Vamos dar um tempo aqui. Vamos olhar para fora. Vamos pensar em uma coisa para além de mim mesma. Vamos olhar para Cristo, para quem Deus é, para os meus irmãos, para o que está fora de mim, não dentro. Esse é o exercício do autoesquecimento. Quando você se pegar inseguro, lembra de quem Deus é. Busca conhecer um aspecto da personalidade de Deus no qual você possa descansar. E depois volta aqui para me contar como é que foi realizar esses exercícios. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse encontro. Nos vemos no próximo. Um cheiro e até mais!